Boa noite. Luz e paz para todos. Luz e paz para todos os povos. Que em toda a terra seja restaurado o amor, a paz, a fraternidade. Porque é a cura do planeta. E que a gente possa visualizar este novo tempo, essa nova terra, né? Visualizar com fé, com confiança, com gratidão. E que a gente possa ter sempre, né? Sempre a disposição para acolher o Evangelho. A disposição para sentir o Evangelho. Essa abertura, né? Essa sensibilidade para as coisas de Deus, para o alto. Porque a gente tem muita facilidade para falar, né? Muita facilidade, mas na vivência, né? A gente tem falhado. A gente tem falhado em relação ao Evangelho. Então, falhado por quê? Porque a gente já sabe, nós já sabemos, nós já conhecemos o Cristo, né? A gente sabe que a intolerância faz mal para a gente, faz mal para o outro, faz mal para o universo. E a gente continua sendo intolerantes. A impaciência, né? A falta de paciência faz mal para a gente, faz mal para o outro, e a gente continua impacientes. Então, a gente tem falhado. Então, quanto é importante, né, a gente conversar com a gente mesmo. Conversar, pedir perdão pela nossa invigilância. Né? É assim que a gente vai se despertando, vai tomando consciência, né? Vai se permitindo ser terra fértil. Aquela terra fofinha, né, molhada, que a semente cai, germina, cresce e frutifica. É assim, né? A gente vai se permitindo. Então, a gente tem que se propor, né? Se propor. Hoje não foi muito legal, mas amanhã eu vou fazer o meu melhor. Né? É essa conversa que a gente tem que ter com a gente mesmo. E hoje, a gente quer conversar um pouquinho sobre uma parábola que Jesus nos trouxe. Né? Essa parábola, ele falou depois que ele disse as bem-aventuranças. Ele finaliza, né, depois do Sermão do Monte, ele finaliza com essa parábola. E a parábola, ela foi registrada pelo evangelista Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27. E diz assim: Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos, mas não desabou, porque ela foi alicerçada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem tolo, que edificou sua casa sobre a areia, caiu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos e chocaram sobre a casa. A casa desabou e foi grande sua queda. Aqueles que o ouviam ficaram maravilhados com a sua doutrina, porque ele ensinava com autoridade e não como os escribas e fariseus. Né? Então, a gente vê que é uma parábola bem simples, de
fácil entendimento, mas nos traz reflexões profundas, né? E nós vamos trazer esta parábola para a nossa vida, né? A gente vai refletir alguns pontos. Mas antes, só para contextualizar, rocha era muito significativo para os judeus. A palavra rocha, né, a ideia de rocha, era significativo. Por quê? Porque Moisés, ele recebeu os 10 mandamentos através de 2 pedras, né, de 2 rochas. Deus, através de Moisés, né, nos mandou os 10 mandamentos através da rocha. Em outro momento, são vários, né, mas essa noite a gente... né, em outro momento, o povo hebreu caminhava pelo deserto, né, foi uma caminhada de 40 anos, né, que eles caminharam pelo deserto, e eles tiveram sede. E Deus orientou Moisés a bater na rocha. E da rocha saiu água. Então, tinha um significado profundo para eles. Então, a gente vai, né, conversar sobre algumas questões desta parábola. A primeira questão que a gente quer falar: qual é o alicerce da nossa vida? Qual é a base do nosso mundo interior? As nossas raízes, né? A gente precisa refletir. E a gente sabe, né, que é nos momentos mais difíceis, é nas tribulações da vida, que aí a gente percebe, né, se temos ou não temos base, se temos ou não temos raízes, né? Aí a gente percebe aonde foi alicerçada a nossa casa, né, nos momentos de mais dificuldade. A parábola, ela fala de 2 casas. Uma casa foi edificada sobre a rocha, a outra edificada sobre a areia. E aqui é um cuidado que a gente tem que ter, né? Porque, às vezes, a gente corre atrás de tantas coisas, né? A gente faz isso, faz aquilo, e aí a gente se fragiliza, nos tornamos frágeis, porque distanciamos de Deus. Então, quanto é importante, né, no nosso dia a dia, no nosso dia, a gente parar um pouquinho para orar. A gente está se fortalecendo por dentro, né? A gente está edificando a nossa casa sobre a rocha. A gente está trazendo a presença de Deus para a nossa vivência, para a nossa vida, né? E a gente vê na parábola que o mais importante não é o vento, não são as chuvas, não são os temporais, né? O mais importante é como a casa foi edificada, né? Porque os sofrimentos nos chegam, as dificuldades, as dores, as aflições. Como está o nosso interior? Será que a gente tem desenvolvido o potencial divino que há em nós? Será que a gente tem desenvolvido os recursos interiores? Será que a gente tem cuidado da nossa esperança, da nossa confiança em Deus, da nossa fé? Porque quando a gente mobiliza estes recursos em nós, nós criamos condições de sermos ajudados, né? Então, a gente precisa
cuidar dos nossos recursos internos. A gente vê que a responsabilidade de edificar a casa é de cada um, né? Cada um é responsável pela sua construção, que vai abrigar, que vai proteger a si próprio, né? E vai proteger, abrigar outros corações. A gente sabe que quando a gente trabalha o nosso interior, a gente tem aquela palavra boa a ser dita, que ajuda o outro. Nós estamos ajudando outros corações. A gente tem a benevolência, a amorosidade, a caridade, né? Que a gente ajuda, a gente auxilia o outro, o próximo, né? Mas depende da gente. Essa construção interior depende do nosso esforço, da nossa dedicação, do nosso bom ânimo, né? E o Mestre Jesus nos orienta a sermos prudentes, né? A sermos prudentes, a sermos sábios, conscientes, vigilantes, né? E nos oferece nessa parábola dois conselhos. Ouvir e praticar suas palavras, né? Ouvir e praticar suas palavras. E nós vamos conversar um pouquinho sobre essa questão, né, do nosso ouvido, a questão do ouvir. Porque é preciso aprender a ouvir, né? Quando nós estamos ouvindo, nós estamos receptivos. E a gente recebe vibrações boas, negativas, mensagens do bem, não tão do bem, né? A gente recebe, nós somos receptivos, né? Por isso que a gente tem que aprender a selecionar o que ouve, né? Selecionar o que ouve, ouvir coisas que nos alegram, que nos façam bem, que nos tragam paz, harmonia interior, né? É assim que a gente vai se construindo. E aprender também a ouvir a voz da consciência. Porque na nossa consciência estão escritas as leis de Deus. Então, quanto é importante a gente aprender a nos ouvir nossa consciência, né? E a gente precisa silenciar para ouvir, né? E nesses nossos tempos, a gente sabe que são tempos difíceis, tempos de transição, tempos de conturbação, de perturbação, né? E a gente precisa aprender a cuidar do interior, cuidar do que ouvimos. Às vezes a gente, né, vai ouvir um jornal e a gente vê que enfatiza, né, a negatividade dos acontecimentos, a maldade, o mal. Então, a gente precisa estar atentos, né? Procurar não ouvir isso, né? Selecionar. Por quê? Porque o mal nos faz mal, né? E o Mestre sempre nos chamou a atenção para essa questão do ouvir. Em vários discursos, Jesus disse: aqueles que têm ouvido de ouvir. Em outros momentos, ouviste o que foi dito
Eu, porém, vos digo. Em outros momentos, ouçam minhas palavras. Né? Então, Jesus, de certa forma, nos chamava a atenção para a questão do ouvir. Né? Em Jó 10, capítulo 10, versículos 3 a 5, está escrito assim: o porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama suas ovelhas pelo nome e elas o seguem, porque conhecem sua voz. Então, aprender a ouvir como as ovelhas, elas conhecem a voz do pastor. Elas sabem que o pastor cuida, que o pastor alimenta, que o pastor protege. Assim também como nós, né? Quanto mais nós conhecemos Deus, quanto mais conhecemos Jesus, mais temos confiança nas suas palavras. Confiança que vem da sua autoridade. Autoridade de guia e modelo da humanidade. Modelo porque Jesus foi o espírito mais elevado que já esteve sobre a terra. E guia porque já percorreu o caminho que nós estamos percorrendo. E é com essa autoridade que Jesus ensinava. E que aqueles que o ouviam ficavam maravilhados. A autoridade que vem da vida. A autoridade que vem daquele que é o caminho que nos leva ao Pai. O caminho que nos leva ao Pai. Né? Os escribas e fariseus, eles ensinavam, mas ensinavam de acordo com o que aprendiam, de acordo com o que ouviam, né? Como homens da terra. Eles sabiam muito e praticavam pouco. Por isso que, né, as pessoas sentiam essa confiança em Jesus, né? Pela sua autoridade moral. Então, a gente vê, né, que a parábola nos fala do ouvir e do praticar. São orientações importantes para nós. Se a prática do Evangelho faz parte da sua vida, você tem sustentação. Né? Você tem sustentação. Só para entender o contexto, né? Na época de Jesus, um homem, né? As pessoas daquela época, eles deviam se dirigir a Jerusalém, no mínimo 3 vezes ao ano, para orar, para adorar a Deus. Como eles entendiam, né? Para ver e ser visto por Deus. No mínimo 3 vezes ao ano. Mas muitas vezes, né, essa conexão com Deus não acontecia no cotidiano, na vida. Né? Eles adoravam a Deus, mas adoravam ali, enquanto estavam no templo. Né? E Jesus chama a nossa atenção para isso. E ele nos conta a parábola do bom samaritano. Nessa parábola, um homem descia de Jerusalém para Jericó. Quer dizer, ele havia participado, né, do templo lá em Jerusalém. E ele descia de Jerusalém para Jericó, cai nas mãos de assaltantes, fica muito machucado e fica ali, à beira do caminho. Da mesma forma, passava um sacerdote religioso da época, também
com certeza estava em Jerusalém, no templo de Jerusalém, em oração, adorando a Deus. Passou pelo mesmo caminho, mas passou de lado. Né? Passou de lado. Não ligou para aquela pessoa que estava naquela condição. E a parábola continua. Mas para nós, essa noite, esse pedacinho é que importa. Né? Ou seja, Jesus nos chama a atenção para a religiosidade, mas a não vivência. Né? A religiosidade da pessoa, mas a não vivência na prática. Né? Em outro, Emmanuel também, no prefácio do livro Caminho, Verdade e Vida, ele diz assim: por adorá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragados, muitas vezes. Né? Ou seja, o maior erro da humanidade, restringir Deus ao templo religioso, à estrutura física. Né? Eu adoro Deus, eu adoro Cristo, mas na minha vivência não há prática do Evangelho. Né? Então a gente precisa refletir sobre essas questões. Voltando para a parábola, né? Caiu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos. Trazendo a simbologia para a nossa vida, né? Os ventos, a gente pode entender como a pressão à nossa resistência. As ideias, as ideologias que nos balançam, né? Que se a casa não estiver edificada sobre a rocha, balança. As chuvas, o desespero da humanidade, as perturbações, né, os desequilíbrios. E a gente entende, né, que quando encarnamos, nós estamos sujeitos a todas as circunstâncias deste mundo de provas e expiações. Nós estamos sujeitos. Né? E às vezes nós temos medo de sofrer. Medo de sofrer. Porque nos falta confiança em Deus. O sofrimento também nos renova, né? Nos fortalece, abre espaço em nós para Deus. Então, a gente precisa ter confiança ao passar pelos momentos difíceis, né? Ter essa confiança em nós. E quantas vezes passamos por dificuldades e nem percebemos, né? Porque estamos harmonizados com o alto, nem percebemos, né? As perturbações não nos alcançam. Isso acontece quando nós estamos no serviço do bem. Quando nós estamos ajudando o outro, né? Auxiliando. A gente está mais preocupado com a dor do outro e a gente esquece as nossas próprias dores. Nós somos ajudados, né? Nós recebemos ajuda. E aqui também a gente quer falar, né? A gente está falando da casa alicerçada sobre a rocha. A gente quer falar do Evangelho no lar. Uma pessoa, né, que tem aquele seu mundo interior firmado em Deus, né, com a base em Deus. Imagina quando toda a família tem a base em Deus. Né? Imagina. E em Mateus, capítulo 18, 20, Jesus nos diz: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei eu
no meio deles, né? Então, a casa edificada sobre a rocha é aquela casa que Jesus está. É aquela casa que Deus está, né? É aquela casa que se vivencia as leis do Pai, né? E era isso que a gente tinha para essa noite. Mas, para finalizar, eu quero ler uma psicografia de Chico Xavier, O Silêncio. Onde quer que você esteja, seja a alma deste lugar. Discutir não adianta, reclamar não resolve, revolta não auxilia, desespero não ilumina, tristeza não leva a nada. Lágrima não substitui suor, irritação intoxica, desespero agrava. Calúnia responde sempre com pior. Para todos os males só existe um medicamento. Continuar na paz, compreendendo, na certeza de que o que não for bom para os outros não será bom para a gente. Pessoas feridas ferem pessoas. Pessoas curadas curam pessoas. Pessoas amadas amam pessoas. Pessoas transformadas transformam pessoas. Se cubra de gratidão, se enche de amor e recomece. Então, muita luz e muita paz para todos.